Bom dia. Uma saudação especial às pessoas que estão em sintonia conosco para celebrarmos juntos o segundo domingo da Páscoa. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da Divina Misericórdia vos conceda a sua paz, a presença do Cristo vos ressuscite, e o amor santificador do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Façamos o nosso ato penitencial, número 4. Ó Pai, vós que sois o Deus de misericórdia, olhai compassivo para nós, vosso povo, e concedei-nos vosso perdão. Socorrei-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, Deus da paz, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Intenções da missa. Carina Antoniazzi Segristi Busato, 7º dia. Nadine Lascani, 7º dia. Benedito Antônio Dias, 7º dia. Ítalo Pressa, 30º dia. Isolina Pietra Sena Godoy, 6 anos de falecimento. Sérgio Albieiro, 10 anos de falecimento.
Alfredo Ambil, Zenaide Longo Ambil, Maria Intz, Vera Lúcia Mistalden, Nair von Zuben, Elaine Cardoso Banvart, 3 anos de falecimento, Norma Biff, aniversário de falecimento, José Antônio Brechó, Adriano Sigristi e Antônio Petrilli. Falecidos das famílias José Entes e Tereza Ambil. Por todos que faleceram vítimas do Covid-19. Pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias. Pedindo saúde para todos os doentes, por Regina Bigão, também os que estão com Covid-19. Em ação de graças e pedindo bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores, hoje, Edith Wolff, 90 anos, Querubim Ambil e Bernadette Ambil. Durante a semana, Aristides Assis, Álvaro Berdu, Helena Berdu, Leontina Mistaldi Wolff, Valdemar Mistaldi. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas, e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé no vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouvir o Senhor. Em Cristo somos uma comunidade nova, de homens e mulheres novos, renascidos em sua ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é
cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Agora pedra angular, pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São João. Tudo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus. Observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois tudo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente veio com a água, mas com a água e o sangue. E o Cristo é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que crerem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus caros irmãos e irmãs, é o momento em que nós refletimos um pouco sobre a mensagem ou as mensagens que os textos da liturgia de hoje querem nos apresentar. Para que, uma vez entendida a mensagem ou as mensagens, nós possamos tê-lo como referência para a nossa vida pessoal, familiar e comunitária, a fim de que possamos, mais uma vez, testemunhar aquilo que nós queremos e celebramos. Hoje nós estamos iniciando o segundo domingo da Páscoa. Vejam bem, segundo domingo da Páscoa. Não é o segundo domingo depois da Páscoa. Está claro isso? A sociedade já fez a sua Páscoa, já acabou, já vê se ganhou, se perdeu, se comeu chocolate, se não comeu chocolate. A Páscoa da sociedade. A nossa Páscoa não termina. Todas as vezes que nós nos unimos, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Por isso que nós dizemos: segundo domingo da Páscoa e não depois da Páscoa. Terceiro domingo da Páscoa, porque cada vez nós nos unimos, nós celebramos esse mistério pascal do Senhor Jesus. Estou falando óbvio e ululante. As pessoas que participam da nossa comunidade já sabem de mão e de cor e salteado essas coisas. Mas sempre é bom nós lembrarmos para que nós possamos ter como referência a nossa vida pessoal, familiar, comunitária, repetindo, que a fim de nós possamos testemunhar aquilo que nós queremos e celebramos. Hoje também, de acordo com os textos da liturgia, a igreja propõe que seja também o domingo da Divina Misericórdia. Você se lembra que em 2015 o Papa Francisco publicou um documento chamado Misericordia Vultus, o rosto da misericórdia, onde ele ensina que nós devemos ser misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Lembrando simplesmente que a palavra misericórdia significa aquele que tem compaixão com aquele que sofre, com aquele que está ao seu lado. Misericordare,
Em latim, misericordare, dar o coração àquela pessoa que precisa. Coração sinônimo de vida. E uma das propostas que ele fez justamente foi que nós recordássemos as 7 obras de misericórdia, material e espiritual, se lembra? Tive fome, desse comer, estava com sede de beber, estava doente, foi me visitar, e assim por diante. Então hoje nós estamos lembrando essa misericórdia de Deus que é muito maior que nossos pecados. Fica claro bem isto, né? E o Papa João Paulo II também, em 1989, escrevia também um documento chamado Dives in Misericordia. É em latim, porque todos os documentos da igreja são publicados em latim e logo depois traduzido em todas as línguas. Dives significa rico, em misericórdia, na misericórdia. Que Deus é rico em misericórdia. Então vou aproveitar a misericórdia do Senhor. Não é por aí, gente. Nós somos filhos dele, ele conhece a nossa limitação, a nossa fraqueza. Nós temos que lembrar sempre que a misericórdia dele é maior que nossos pecados, maior que nossas falhas. Então, essas duas realidades. Divis e misericórdia, misericórdia vultus do Papa Francisco e do João Paulo II, respectivamente. A primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, faz uma reflexão sobre um bocadinho, diremos, o perfil, as características das comunidades primitivas. Que eram as comunidades primitivas? Eram aquelas pessoas que se reuniam depois que Cristo ressuscitou, se reuniam não mais na sinagoga, no templo, na sinagoga, mas se reuniam em casa. E justamente quando os apóstolos estavam reunidos em casa, quem é que apareceu? Jesus ressuscitado apareceu e disse o que para eles? A paz esteja convosco. Soprou sobre eles. Esse soprar sobre eles significa dar o espírito de ruach. A palavra sopro em hebraico significa ruach. Sopro é sinônimo de vida. Por isso que ela correria hoje em dia no Brasil todo, em todo o mundo todo, através de mecanismos que interrompam a falta de ar nos pulmões. Faltou ar, faltou vida. Sim. Pois bem, o apóstolo João conta algumas características das comunidades que se reuniam. Pequenas comunidades, era o começo do cristianismo ainda. Eu vou dizer 5 ou 6 características, não vou demorar porque nosso tempo é curto. Primeira característica, pode depois consultar depois aí o texto. Em grego se diz koinonia, a palavra koinonia, traduzida em português, significa comunhão. Onde há comunhão, há igreja. Onde não tem comunhão, quando eu falo em comunhão, não me refiro só à comunhão eucarística, fica bem claro isto. Comunhão entre os irmãos e irmãs da comunidade. Koinonia significa comunhão. As pessoas que comungam, os outros que participam com a vida dos outros, respeitam das características próprias de cada um. Então essas pessoas estão fazendo a comunhão. Que depois isso vai manifestar na comunhão eucarística Jesus Cristo, que é o nosso Mestre e Senhor. Depois de coinonia nós temos a diaconia. A palavra diaconia significa aquele que serve. Daí então diácono é aquele que serve. Depois de diaconia e aquele que nós conhecemos já. Quem não serve para servir, o quê? Não serve para viver. São algumas frases assim, lapidares, né? E a vida nossa é uma contínua servir, na família, servir na comunidade, servir as pessoas que precisam da gente. Depois de comunhão, diaconia, martiria. A palavra martiria não significa mártir, mas significa aquele que dá testemunha. As comunidades dão testemunho daquele que creem e aquele que celebram. Depois tem o querigma, outra característica da comunidade. Querigma significa aquele que anuncia aquilo que crê. Por isso que então muitas vezes na igreja, no final da missa, que o padre fala, ide em paz e o Senhor vos acompanhe e testemunhe aquilo que aquilo que nós cremos e celebramos. E finalmente, depois tem a fraxio panis, a fração do pão, que é o símbolo da Eucaristia.
Vocês veem o Cristo que é um, mas que se reparte, entre aspas, para todos. Então, essa fração do pão, além de significar a Eucaristia, é também um convite para que nós partilhemos aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. E, finalmente, a oração em comunitário, oração em comum. Muitas vezes nós rezamos assim, pessoalmente, estou precisando rezar, então é importante que se reze pessoalmente, assim singularmente, mas também nós temos que entender que a igreja é a comunidade que reza em comum. O que nós estamos fazendo aqui, estamos rezando, estamos cantando, estamos celebrando em comunidade. Essas características das comunidades cristãs são modelo para todos nós. A igreja pode perguntar, mas padre, eles levavam a sério isso tudo? Alguns levavam a sério, outros nem tanto. Para mostrar que nós, apesar da proposta, muitas vezes nós não damos uma resposta negativa. Aquilo que eu sempre costumo dizer, desculpa sem insistência, toda proposta supõe uma resposta. E essa resposta que seja com responsabilidade. O Evangelho de hoje, novamente Jesus aparece com os discípulos, os apóstolos reunidos em casa. E qual foi a mensagem que ele deixou? A paz esteja com vocês. O famoso shalom. Até hoje os judeus, quando se encontram, não falam bom dia, boa tarde. Shalom, shalom, a paz. Essa paz que Deus nos dá e que é um dom de Deus, mas também é um esforço nosso. E quem é que estava ausente nessa paz? O famoso Tomé. Muita gente de Bíblia só sabe ensinar, só sabe citar São Tomé. Eu sou como Tomé, preciso ver para crer. Qual foi a resposta que Jesus deu? Tomé, você creu porque você viu. Felizes e bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, caríssimos aqueles que estão em sintonia conosco, fé e vida. Testemunhar aquilo que nós cremos, aquilo que nós celebramos. Não é fácil numa sociedade dividida hoje, nós mostramos aquilo que nós cremos e celebramos. Mas que a mensagem muito simples do Evangelho de hoje, a liturgia da palavra, possa nos incentivar a fim que nós possamos continuar caminhando nas marchas e contramarchas da história, para que possamos ser sinais da presença de Deus em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé para a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Façamos as preces da comunidade número 12. Ó Pai Santo, na alegria da ressurreição do Cristo, vosso Filho, concedei-nos viver dignamente nossa fé e amparai-nos com vossa inesgotável bondade e misericórdia. Ouvi-nos, Senhor. Confirmai vossa Igreja na missão de anunciar o Evangelho e que ela alcance cada coração, plantando nele a esperança, nós vos suplicamos, Senhor. Firmai nossas comunidades na união e na fraternidade, e que elas busquem sem cessar a caridade, a liberdade e a paz. Nós vos suplicamos, Senhor. Educai-nos para a partilha e a solidariedade humana, e assim caminhemos mais decididos na causa de vosso reino, nós vos suplicamos, Senhor.
Fortalecei-nos, Senhor, nossa fé, nossa esperança. Abençoai a nós, que agora participamos da Eucaristia, e alimentados pelo pão da palavra e o pão do altar, sejamos fiéis à verdade de Cristo, nós vos suplicamos. Fortalecei, Senhor, nossa fé, nossa esperança. No silêncio do nosso coração, cada um de nós que está aqui presente e os que estão em sintonia conosco, se assim os desejarem, faça também uma oração pessoal ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Pai Santo, pelos méritos de Cristo, vosso Filho ressuscitado, concedei-nos cumprir com fidelidade vossos mandamentos e vos servir com alegria. Isto vos pedimos por Cristo, vosso Filho ressuscitado e nosso Redentor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para o nosso reino e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as ofertas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e todos os santos, para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciemos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos dedos seu, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, São Nicolau, e todos os santos que não cessam de interceder por nós à vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Mais uma vez, façamos um momento de silêncio para lembrarmos e rezar para nossos irmãos e irmãs que já nos deixaram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes trazemos em nosso coração. Aqueles e aquelas cujos nomes foram citados em nossa celebração. Especialmente a Karina Antoniazzi Sigrist Busato, 7º dia.
Nadine Lascani, 7º dia. O Benedito Antônio Dias, também 7º dia. E o Ítalo Presca, 30º dia. Para que o Senhor acolha a todos na plenitude de sua paz definitiva na eternidade. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós, saciar-nos eternamente de vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Preparando-nos para receber o Cristo na Eucaristia, vamos rezar mais uma vez a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Peçamos que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia pascal do Senhor Jesus ressuscitado e que vive no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de tu entres em meu lar,
Neste momento de ação de graças, pela presença de Jesus Cristo ressuscitado em nosso meio, nós queremos lembrar uma frase que eu sempre usei: indo e vindo, trevas e luz. Tudo é graça, Deus nos conduz. Hoje nós fazemos a memória de nossos irmãos e irmãs que faleceram. Nadine Lascani, Benedito Antônio Dias, Ida Lopressa, e de um modo muito carinhoso a nossa caríssima Carina Antoniazzi Sigristi Busato, filho do Ciolino Sigristi e a Carmen. Nós queremos prestar uma homenagem a todos aqueles que já nos deixaram em nossa comunidade e aqueles que também participam conosco na certeza da ressurreição. Nós não nascemos para morrer, nós morremos para ressuscitar. Vamos agora então ouvir com alegria, apesar da dor da separação, um canto muito conhecido de nossa comunidade, dando graças a Deus pelo dom da vida de nossos irmãos e irmãs que nos deixaram. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Que esse momento seja um momento de saudades de todos que nos deixaram, mas seja um momento também da crença na ressurreição, na plenitude da vida, onde todos eles estão vivendo a graça de Deus, aquilo que o Senhor reserva aos seus eleitos. Per crucem ad lucem. Nós estamos caminhando ainda na cruz,
Mas a cruz não é para parar em cima dela. Ela aponta o caminho da ressurreição. Momento de oração, de saudades, de alegria, na esperança da vida eterna a todos aqueles que nos deixaram. Façamos a nossa oração final, número 21. Oremos. Concedei ao Deus Onipotente que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Deus que pela ressurreição de seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. Vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitaste no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje e amanhã são os últimos dias para fazermos a doação à campanha da fraternidade. Aqui na matriz poderão ser feitos nos envelopes e colocar nos cofres aí no fundo da igreja. Nas comunidades com os coordenadores. Ou então fazer depósito na conta da igreja. A conta está na página do Facebook de nossa paróquia que vocês estão assistindo à missa. E a pedido da CNBB, hoje às 15 horas, todas as igrejas que têm sino, evidentemente, devem repicar os sinos em memória de todas as pessoas que faleceram vítimas do Covid e também as outras também. Então, aqui às 15 horas, eu vou repicar o sino grande, mas sem ser sino fúnebre. Portanto, às 15 horas, não vão assustar que eu vou bater o sino também em memória dos que faleceram e também em homenagem a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia.